Olá pessoal, nós vamos falar hoje na nossa resenha do livro Renato Russo, olha ele aqui, O Filho da Revolução, livro do Carlos Marcelo, editado pela editora Planeta. Eu li recentemente essa biografia, eu acho que existem outras biografias do Renato Russo, mas essa talvez seja a mais completa, seja a mais exaustiva. Eu queria comentar um pouco dela com vocês nessa resenha. Vamos lá, o livro, essa edição é a edição revisada, é a edição revista e ampliada. Esse livro foi lançado em 2009 pela editora Planeta e recebeu uma nova edição revista e ampliada. Eu vou ver aqui o ano dessa publicação, se eu não me engano, essa publicação é de 2016. Essa edição é de 2016. O autor, Carlos Marcelo, ele é jornalista, um jornalista de Brasília, e eu vi uma palestra do Carlos Marcelo, ele dizendo que levou 9 anos para escrever essa biografia. Essa biografia é uma biografia autorizada pela família do Renato Russo. Ela começou a ser escrita em 2000 e foi finalizada no ano de 2009. Vocês sabem que Renato Russo morreu em 1996. Olha, eu diria para vocês que é um livro que vale muito a pena. Gostei muito da leitura desse livro. Eu praticamente devorei, li esse livro em poucos dias. Li esse livro praticamente em menos de um mês. E acho que o Carlos Marcelo foi bastante feliz no seu texto, porque ele faz questão de ir descrevendo todo o contexto histórico, o contexto social, cultural, político que marcou a vida do Renato Russo, o contexto onde o Renato Russo foi gestado. Renato nasceu em 1960 no Rio de Janeiro e se mudou ainda criança para Brasília. Então o Marcelo ele vai, além de ir narrando fatos importantes da biografia do Renato, ele vai nos ofertando uma quantidade de informações sobre o período da ditadura militar, o golpe militar que se instaura no Brasil a partir de 1964, e isso torna a leitura muito agradável e também de um proveito histórico muito interessante. Óbvio, o personagem central é o Renato Russo, e aqui a gente vai encontrar uma descrição bastante pormenorizada da vida do Renato Russo, porque o Carlos Marcelo entrevistou muitas pessoas. Ele diz que entrevistou mais de 100 pessoas, além dos familiares do próprio Renato Russo. Então há uma riqueza de detalhes sobre a vida, a trajetória, a formação, o período que o Renato passa nos Estados Unidos durante a sua infância, as suas primeiras experiências profissionais como professor de língua inglesa, na cultura inglesa em Brasília, como jornalista também em Brasília, e vai narrando também a trajetória musical do Renato, desde a formação do aborto elétrico, que todo mundo sabe que é o embrião musical da Legião Urbana, e também do Capital Inicial. 2 dos integrantes do aborto elétrico hoje são integrantes do Capital Inicial. Então toda essa trajetória vai sendo narrada num estilo bastante leve, bastante agradável nessa biografia aqui do Carlos Marcelo. Ela é muito interessante também porque ela é muito bem ilustrada, e não apenas com fotos de diversas fases da vida do Renato Russo, mas o Carlos Marcelo ele teve acesso a alguns documentos muito interessantes que foram escaneados e estão aqui presentes também na biografia. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, de letras de músicas originais. Então, por exemplo, aqui, Daisy Hawkins, uma música que o Renato compôs em 1976 e que nunca foi gravada, composta em inglês. Está aqui o manuscrito datilografado, é bastante interessante, o Carlos Marcelo conseguiu isso em sua pesquisa. Outros documentos muito interessantes foram os documentos da censura militar. Veja só esse documento que eu tenho aqui. Documentos
da censura militar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o documento de censura das músicas Conexão Amazônica, Anúncios de Refrigerante, que não foi gravada pela Legião, Tédio, Love Song, Construção Civil, que também não foi gravada, Fátima, gravada posteriormente pelo Capital Inicial, e Heroína. Então veja, são documentos censurando algumas letras, a gente sabe, né? O período de redemocratização acontece a partir de 1985, daí para frente. Então muita coisa não foi gravada naquele momento por conta dos censores da ditadura militar. A narrativa, ela inicia com o nascimento de Renato e o Carlos Marcelo também percorre aí toda a trajetória do aborto elétrico, depois a formação da Legião Urbana, os primeiros anos da Legião Urbana, os primeiros shows, a ascensão musical e profissional da Legião Urbana. Ele vai narrando aí detalhes sobre gravações de todos os discos, shows em vários lugares do Brasil, até culminar na carreira solo do Renato Russo, detalhes muito interessantes sobre composições em parceria com muitos autores aí da música brasileira, e os trabalhos solos que o Renato gravou, o Equilíbrio Distante, né, que é aquele disco em italiano que eu particularmente gosto bastante, o Stonewall Concert Celebration, que é um disco que o Renato gravou todo em inglês, e o livro, óbvio, né, termina com a descrição dos últimos dias do Renato Russo, o seu adoecimento, a sua luta pela vida, de tal maneira que é uma leitura que eu considero assim bastante agradável para os fãs da Legião Urbana. A Legião Urbana deixou de existir com a morte de Renato Russo há 20 anos atrás, e até hoje a Legião tem fãs de todas as gerações, de todas as idades. É uma banda, com certeza, cuja obra já está eternizada na cultura musical na sociedade brasileira. Então fica aqui a dica de Renato Russo, o Filho da Revolução, de Carlos Marcelo. Se você gostou dessa resenha, dá um like aqui, divulga esse vídeo, se inscreve em nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Logo, logo nós traremos novidades de outros livros aí para você. Valeu!